Fala, gente, tudo bem? Professor Almeida aqui mais uma vez, né? Tô gravando esse vídeo para responder qual é a sua dúvida. Tranquilo, aquele lá atrás que eu não consegui responder até hoje por conta das revisões, né? As revisões me tomaram muito tempo, né? Uma quantidade muito grande de trabalho, né? E só agora eu tô conseguindo, né, dar uma tranquilizada no trabalho para poder gravar para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. É, eu tô fazendo assim porque eu sou míope, né? Então, pra enxergar que tá muito pequenininho, que tô vendo no telefone, eu tenho que chegar bem próximo. Tá. A primeira dúvida do sexto ano é do Igor, né? Que pergunta. Eu sei que é antiga, mas vai, não tem como ter tanta lava dentro do vulcão e ele explodir por inteiro? Beleza, vamos lá. Vou botar aqui a pergunta do lado. Então, a lava, quando a gente pensa no vulcão, ela fica em partes mais abaixo, né? Fica no interior da Terra. Então, assim, algumas câmaras de lava são formadas em alguns vulcões, mas ainda assim, eu pelo menos não me lembro de nenhum vulcão que tenha explodido por inteiro, porque o vulcão basicamente é o quê? É um espacinho, né, na crosta terrestre que a lava que está lá no manto terrestre encontra, né, batendo, né, na parte superficial, ela encontra um espacinho para ela conseguir chegar até a porção mais superficial, né, que é onde a gente está. E aí, portanto, o vulcão é nada mais, nada menos do que fruto dessa tensão da lava, né, abaixo da crosta terrestre, né, e que, por conta dessa tensão, encontrando um caminhozinho, seja uma quebra, uma fissura, alguma coisa do tipo, ela consegue, né, escapar para a superfície. Então, o vulcão é como se fosse o caminho, né, que a lava percorre, digamos assim, quando consegue formá-lo, encontrá-lo, enfim, do manto terrestre até a superfície terrestre, que é onde nós estamos. Tranquilo? Então eu não tenho nenhum conhecimento de um vulcão que tenha explodido por inteiro, né? Mas não vou dizer que não, né? Mas não faria sentido de acordo com o que é o vulcão e qual é a sua funcionalidade, digamos assim, na, na no nosso planeta, né? É isso, tá? Vamos para a próxima pergunta aqui. Dá uma ampliada porque eu sou míope. Tá. A próxima é da Isabela e ela coloca dúvidas das páginas 10 até a 24. Pô, aí complica, né? Gente, quando vocês forem colocar as suas dúvidas, né, podem colocar da página tal até a página tal, mas especifiquem, por favor, quais são os pontos. Por exemplo, se for um capítulo que trata de, sei lá, chutando aqui, agentes externos de formação do relevo. Ah, eu fico com dúvida na página tal até a página tal, né, mas principalmente sobre erosão, intemperismo, alguma coisa do gênero, porque da página 10 até 24, percebem? São 14 páginas. O que em específico você não entendeu? Foi tudo? Aí se foi tudo, eu vou pedir para você voltar na aula, que a gente já tenha gravado sobre isso. Se não tiver, né, aí você me especifica direitinho quais são as suas dúvidas, que eu vou lá e gravo uma aula à parte e te mando. Mas assim, da 10 até a 24 fica muito aberto, entende? Fica muito aberto. Eu fico sem saber o que dizer, tá bom? É isso. Próxima dúvida. Próxima dúvida é do Miguel. E ele fala que está com dúvida nas páginas 228. Exatamente, esse aqui é um bom exemplo. O que o Miguel fez? Ele falou: ó, minhas dúvidas são na página 228 no número 1, que eu já sei que são páginas de exercícios. Eu já gravei esse livro de cabo a rabo. 228, vamos lá, 228. Tá, 228. E ele fala da dúvida da página 228 na número 1. Show de bola. Então vamos aqui explicar. Vamos lá, Miguel. Vamos lá. Na página 228, número 1, o que a gente tem? A gente tem um enunciado que diz: leia os excertos abaixo e indique se eles se referem ao clima ou ao tempo em cada região. Justifique sua resposta. Ou seja, ele vai dar uma série de frases para a gente
e quer que a gente coloque essa frase está se relacionando com o clima ou com o tempo. Vimos na nossa aula que há diferença entre tempo e entre clima. Tranquilo? Tempo enquanto uma configuração momentânea da atmosfera, ou seja, chuva, neve, algo que está acontecendo ali naquele momento. Inclusive é muito comum, né, você estar num dia e esse dia estar um dia chuvoso. Você entra em casa, faz um café, não sei, quando você vai na sua janela, o dia está, passou a chuva e agora está só sol. Isso é o que? Isso é tempo. É uma configuração temporária da atmosfera. Tranquilão? Agora, clima é uma medição de todos esses tempos que existem em uma porção do espaço, né? É um estudo, é uma medição dessas características dos diversos tempos ao longo de mais ou menos 30, 35 anos, 40 anos. Ou seja, é um estudo, né, desses tempos que vão se materializando sobre os múltiplos espaços, né, durante um período estabelecido de tempo. Né, um período bastante extenso de 30, 35, 40 anos. A partir disso a gente consegue dizer, no Rio de Janeiro nós temos um clima tal, 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 com uma taxa tal de pluviosidade, de umidade. Tranquilo? Por quê? Porque a gente foi analisando essa sucessão de tempos ao longo de um período estabelecido. Tá bom? Essa é a diferença de tempo para clima. Vamos lá então. Letra A. Calor durante o ano todo e presença constante de sol são importantes atrativos para o turismo no Nordeste brasileiro. As praias mais populares, como a de Boa Viagem, no Recife, ficam cheias quase o ano todo. A estação das chuvas é em julho e agosto, mas o sol brilha muito nos outros meses. O que é isso? Lembra que eu falei? O clima, né, ele pressupõe o quê? O estudo dessa sucessão de tempos ao longo de um período estabelecido, 30, 35, 40 anos, para a gente ter uma visão macro dessas características climáticas do clima dessas regiões. E vamos voltar. Calor durante o ano todo, presença constante de sol, praias mais... Estação das chuvas é em julho e agosto, mas o sol brilha muito nos outros meses. Ou seja, ele está relatando para a gente uma série de características climáticas, né, que configuram aquele espaço. Beleza? Ou seja, ele está dizendo que tem calor durante o ano todo, presença constante de sol, que as chuvas são em julho, em agosto, mas o sol brilha muito nos outros meses, percebe? O que isso nos indica? Que ele tem um conhecimento dessa sucessão de tempos ao longo de um período estabelecido. Logo, a letra A é clima. Tranquilo? É isso. É isso. Tá bom? Letra B. Amanhã, nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no norte de Mato Grosso. Pancadas de chuva isoladas no norte e no leste de Goiás, Distrito Federal e no sul de Mato Grosso do Sul. Tendência da temperatura estável. O que é isso? É previsão. Previsão de quê? Previsão do tempo. Ou seja, isso aqui é tempo. Mas, professor, por que essa partezinha específica é tempo? Porque, olha só, nublado amanhã, nublado é encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no norte do Mato Grosso. Ele não está narrando uma configuração de uma região. Ele está falando que amanhã vamos ter pancadas de chuva. Portanto, ele está falando do quê? De um período temporário. Temporário. Ele não está falando que no Mato Grosso nós temos o sol, né, o ano inteiro muito ensolarado, muito quente, com uma umidade tal, com uma taxa de pluviosidade tal, que no inverno... Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que amanhã, especificamente amanhã, vai ter pancadas de chuva. Então isso é o quê? Isso é tempo. Tá bom? Tanto que é a previsão do tempo, não previsão do clima. Pegou? C. No triângulo entre São Joaquim, Urupema e Urubici, temperaturas abaixo de zero e neve ocasional fazem a alegria dos turistas. A disputa pelo título de cidade mais fria do Brasil é acirrada.
mas Urubici se destaca por um centrinho agradável, boas opções gastronômicas, pousadas de qualidade e uma natureza de recortes deslumbrantes. Gente, uma dica, tá? Quando for propagandas turísticas, né, sempre vai ser clima. Para não dizer sempre, 99% das vezes vão ser clima. Por quê? Porque quando você faz a propaganda turística, é para você atrair fluxos de pessoas para a sua região, não é? Você quer atrair pessoas para uma região, para consumirem, enfim, para desenvolverem o turismo naquela parte do espaço. Show de bola. Então, se a sua intenção é essa, não faz sentido nenhum você falar para alguém assim: venha para cá, porque amanhã nós teremos pancadas de chuva. Ou porque daqui a 30 minutos nós teremos pancadas de chuva. Não faz sentido algum. Então você tem que passar para o turista configurações climáticas, né, baseadas em estudos que se debruçam num período de tempo de 30, 35, 40 anos. Para dizer, olha, aqui nessa região que a gente está, de janeiro a junho, tem uma configuração. Junho, julho, agosto, setembro, tem uma outra configuração, por exemplo. E quem que vai determinar isso? Quem que vai determinar essas características? Clima. Tranquilo? Então, quando for a propaganda turística, já, ó, de bate-pronto já pensa, muito possivelmente é clima. Vamos continuar lendo. E a partir do que sua leitura te mostrar, você vai identificar que de fato é um clima, tá bom? Então, nessa letra C, eu acho que está bem claro que é um clima, né? Tá falando justamente, fazem a alegria dos turistas, né? Algo voltado ao turismo, sem falar que, olha, no triângulo entre São Joaquim, Urupema e Urubici, temperaturas abaixo de zero e neve ocasional fazem a alegria dos turistas. Ou seja, uma série de configurações particulares desses espaços que fazem ano a ano a alegria dos turistas. Ele não está falando que terça-feira, quinta-feira, a neve faz a alegria dos turistas. Não, eles estão falando que a neve faz a alegria dos turistas de maneira geral. Ou seja, isso pressupõe uma análise já consolidada sobre um certo tempo. Perfeito? Então, o que também nos denota uma visão geral dessas regiões, portanto, clima. Tudo bem, gente? Acho que é bem fácil, né? Beleza. Vamos ver qual é a próxima dúvida do Miguel. Página 230. Número 6. Show de bola. Vamos lá. Número 6 é uma cruzadinha, né? 6. Complete a cruzadinha seguindo as dicas abaixo. Ou seja, vocês vão ter que ler, né, o que está escrito para poder preencher. Porém, vão se ater ao fato de estar na posição horizontal ou vertical. Show? Então, se eu vou ler a parte horizontal número 1, eu vou procurar o número 1 que está na horizontal, deitado. Perfeito? E se eu for ver a vertical, e eu vou buscar o número 1, ou procurar o número 1 que está em pé, que está na vertical. Tranquilo? Número 1. Há milhões de anos cobriu o hemisfério norte da Terra com uma grossa camada de... rapidinho. Número 1 da horizontal, tá? Há milhões de anos cobriu o hemisfério norte da Terra com uma grossa camada de gelo. O que é isso? A gente já falou isso em algumas aulas nossas, de glaciação. Por quê? Porque foi um período da história da Terra em que o planeta ficou todo coberto por gelo. Né? E a gente fala que é um período de glaciação, quando inclusive as partes mais quentes, aquelas latitudes mais baixas, que recebem mais perpendicularmente os raios solares, também se tornam congeladas. Aí é o planeta inteiro com uma bola de gelo. Tá? Isso é uma glaciação. Beleza? Então, você está falando que há milhões de anos cobriu o hemisfério norte da Terra com uma grossa camada de gelo? Bom, glaciação, tá bom? Número 2 da horizontal, responsáveis pelo aquecimento atmosférico da Terra, sendo emitidos de forma natural e também pelos seres humanos em suas atividades urbanas e industriais. O que é responsável? Quem são os responsáveis pelo aquecimento global? Que são emitidos pelas atividades urbanas, industriais, agropecuárias. Quem são esses indivíduos? Que não são indivíduos, né?
são os gases estufa. Aqueles que vão complexificar o efeito estufa, que são emanados pela indústria, pelas atividades humanas no espaço urbano, rural, enfim, pela agropecuária, pensando que o boi, por exemplo, ele emana metano, que é 2 vezes pior para o aquecimento global do que o próprio dióxido de carbono. Quem são esses que são emanados? Os gases estufa. Tranquilo? Então a 2 foi. 3 na horizontal. Influencia na precipitação atmosférica e pode ser medida em escalas. Influencia na precipitação atmosférica e pode ser medida em escalas. Essa daqui é mais dificilzinha, mas vocês conseguiriam pegar pela influência na precipitação atmosférica. Por quê? Pelo seguinte. Perdão. Quando a gente tem uma temperatura mais quente, a gente tem uma maior taxa de evaporação, certo? Se tem uma maior taxa de evaporação, temos uma maior formação de massas de ar, tranquilo? O que vai implicar em pancadas de chuvas mais fortes, tranquilo? Quando a gente fala de chuvas de verão, por exemplo, né, que é um termo usualmente utilizado, a gente está se referindo basicamente em grandes massas de ar, né, quentes, que são formadas e que em um momento do dia vão ser resfriadas, né, e vamos ter aquelas chuvas, aquelas pancadas de chuvas bastante robustas, né, mas também é aquele períodozinho e depois acabou, beleza? Agora, em períodos mais frios, que a temperatura está mais fria, você tem a formação, você tem uma espacialização da chuva mais bem desenvolvida. Como assim? Você tem períodos de chuvas mais distribuídos durante o dia. Né? Por quê? Porque é mais frio, né? Forma-se uma massa de ar ali, como está mais frio, ela já resfriada e já precipita. Percebe? Então depois forma-se outra, precipita e por aí vai. Então, um dos pontos bastante importantes para a precipitação atmosférica é nada mais, nada menos do que chuva, tá? É um nome bonito. Precipitação é chuva, né? E a precipitação, a chuva ocorre aonde? Na atmosfera. Então a precipitação atmosférica é um nome bonito para a chuva, tá? Então, influencia na precipitação atmosférica, temperatura, tá? Vocês conseguiriam matar por aí. E pode ser medidas em escalas. Celsius, Fahrenheit, tranquilo. Mas esse iniciozinho, né, influencia na precipitação atmosférica, já é bastante indicativo de que é a temperatura que nós estamos falando, tá bom? Número 4, na horizontal, tipo de precipitação atmosférica que no Brasil só ocorre na região sul. De novo, tipo de precipitação atmosférica, ou seja, chuva, né? Calma, pode ser chuva, tá? Mas existem outras coisas que também são precipitadas a partir da atmosfera, tá bom? Que vão ser desenvolvidas a partir do maior resfriamento dessa massa de ar conforme ela vai alcançando altitudes. Beleza? E qual é o tipo de precipitação atmosférica que a gente só tem no sul do Brasil, que é a região mais fria, que tem um clima subtropical, e dependendo da altitude que você está ali no sul, você pode encontrar inclusive temperaturas mais baixas. O tipo de precipitação que nós estamos falando é a neve. Tá? A neve só pode acontecer em outros lugares, enfim, mas de maneira geral, só no sul, tá? Porque ele é uma região de clima subtropical, é uma região mais fria. Durante o inverno a gente tem a influência da massa polar atlântica, que torna tudo mais frio e seco ainda. Seco não, mas mais frio, tá? Torna tudo mais frio. Ou seja, o que já é frio fica ainda mais, tá? Por conta dessa massa de ar, beleza? Então, esse tipo de precipitação atmosférica a gente só percebe aonde? No sul, beleza? E que precipitação é essa? A neve. Show de bola? Agora vamos para a vertical, em pé. Número 1. Processo em que o vento parte do continente em direção ao oceano. Já falamos que o calor específico da porção continental e do mar, né, do oceano, da água, são diferentes.
que um vai levar mais tempo para se aquecer, para mudar o seu estado físico, do que o outro. Perfeito? Então eu não vou tratar sobre isso agora. Isso vai ficar muito longo. Já tratamos disso especificamente numa aula só para isso. Tá? Eu vou falar de maneira mais rápida aqui. Já falamos também de diferença de pressão. Regiões de alta e regiões de baixa pressão. Tudo bem? E como que isso vai se relacionar? Perfeito. Beleza. No planeta, nós temos algumas configurações que são as seguintes. O local mais quente forma massas de ar, o planeta gira, essas massas de ar vão se deslocando, e conforme elas vão se deslocando, elas vão perdendo umidade, porque já estão em uma certa altitude, e quanto mais alto, menores gases de estufa, menos absorção de calor, logo são regiões, porções da atmosfera mais frias. Então, conforme elas vão ganhando altitude e se deslocando porque a Terra gira, elas vão perdendo umidade, vão se precipitando ao longo desse trajeto, até que elas descem em uma porção específica, que é uma região mais seca, tranquilo? Com menos taxa de evaporação, com menos formação de massas de ar. E essas regiões são as regiões de alta pressão. Então percebam, aonde as massas de ar são formadas, nós chamamos de regiões de baixa pressão. São regiões mais quentes. E elas descem em regiões mais secas, que são as regiões de alta pressão. Show de bola? E aí, conforme elas descem nessas regiões de alta pressão, elas já retornam para as regiões de baixa. Tranquilo? E como elas vieram precipitando durante todo o seu trajeto, quando elas descem mais secas. Ou seja, uma região que já é seca fica ainda mais, tá? O que inclusive explica como as porções do Nordeste, mas não vamos falar disso agora. Então, ela desce nessas regiões essas regiões de alta pressão e automaticamente elas já retornam para as regiões de baixa. Perfeito? E aí, a partir desse movimento de retorno das regiões de alta pressão para as de baixa pressão, nós temos as formações das brisas. Tá? Então, processo em que o vento parte do continente em direção ao oceano. Qual o nome que nós damos para isso? É a brisa terrestre. Tranquilo? Vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Processo em que o vento parte do continente em direção ao oceano. Bom, não tem muito o que dizer. O vento está partindo do continente, da Terra, para o oceano. Qual que é o nome desse processo? É a brisa terrestre. Está partindo do continente, está partindo da Terra, de onde nós estamos, para o oceano. Qual que é o nome dessa brisa? Brisa terrestre. Como que eu vou saber que é brisa? Eu acabei de dizer para vocês. Partindo de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Perfeito? E quando esse fenômeno se desenvolve, nós estamos presenciando o desenvolvimento de quê? De uma brisa. O termo que a gente utiliza é brisa. Então já temos que é uma brisa. Está partindo do continente da Terra para o oceano. Então, uma brisa, o quê? Terrestre. Show? Bem tranquilinho, né? É isso. E aí, quando começa uma brisa terrestre, uma brisa oceânica, enfim, tá lá na nossa aula, tá bom? Não vou falar aqui porque senão vai ficar muito grande. Já expliquei esse processo de compensação de pressão e acho que já é o suficiente, tá? 2. Na vertical. É inversamente proporcional à altitude. É menor nas áreas de grandes altitudes. Muito fácil. Muito fácil. Vamos lembrar da nossa aula que nós falamos de pressão atmosférica. Continuando o papo sobre pressão atmosférica. Que nós comentamos que existe uma grande massa de gases que ficam sobre as nossas cabeças. Perfeito? E que não nos amassa por conta dos gases que nós temos aqui dentro de nós, que cria essa compensação com o espaço externo com o interno. Beleza? Que no caso o interno somos nós. Tá? E quanto mais alto você está, quanto mais alto você se posiciona, menor é essa pressão atmosférica. Porque pensem vocês estão numa planície, uma planície,
tá? Ao nível do mar. E aí você tem desde lá do ponto mais alto da nossa camada da atmosfera até a parte mais baixa, que é onde vocês estão, na planície, ao nível do mar. Agora, imaginem quem está aqui, ó, no Everest, por exemplo, que é o ponto mais alto do mundo, com 8.000 metros e uns quebradinhos. A pessoa está aqui. Perceba essa diferença. Você está aqui na planície e a pessoa está aqui, no Everest. Tranquilo? Olha a diferença da quantidade de gases que vão estar atuando em quem está aqui e quem está aqui. Perfeito? Ou seja, a camada de gases que atua sobre essa galera que está aqui a nível do mar na planície é muito maior do que nessa galera que está aqui, ó, no Everest. Percebem? Então, o que isso quer dizer? É inversamente proporcional à altitude, às grandes altitudes. Perfeito? Então, nós estamos falando de quem? Da pressão atmosférica. Tranquilo? A pressão atmosférica é inversamente proporcional à altitude e menor nas áreas de grandes altitudes. Tranquilo? Acho que foi, né? 3 na vertical. É formado nas nuvens e cai na terra em forma de pedras de gelo de diferentes tamanhos. Eu acho que essa daí é a mais fácil de todas, né? Obviamente é o granizo. Estamos nos referindo ao granizo, tá? Percebam, é formado nas nuvens, nas massas de ar. Nuvem é um nome que a gente conhece no dia a dia para massa de ar, tranquilo? Massa de ar é um nome complexo, um nome bonito, para nos referenciarmos a nuvens. Show? É formado nas nuvens e cai na terra em forma de pedras de gelo de diferentes tamanhos. Gente, qual o nome que a gente dá para pedras de gelo que caem do céu sobre a gente? Granizo, tá? Granizo. Então, a 3 na vertical é granizo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma duvidazinha aqui ou não. Tem sim. Esse aqui é do Miguel, esse aqui é a Júlia, beleza. A Júlia pergunta: qual é a diferença entre a brisa marítima e a brisa terrestre? Perfeito, Júlia. Vamos responder agora. A diferença entre essas duas brisas é que basicamente uma parte do mar e a outra parte da terra, parte da porção oceânica. Sempre considerando o que eu acabei de falar para o Miguel, nessa diferença de pressão. Tranquilo? Durante o dia, quem vai estar mais quente? O continente, a terra. Tá? A terra, por conta do seu calor específico, ela se aquece muito mais rapidamente do que o mar, do que a água. Tá? Então, durante o dia, a terra, a porção continental, vai estar mais quente. O que quer dizer que ela será uma região de baixa pressão, formando massas de ar. E por conta desse processo que eu já expliquei lá para o Miguel, essas massas de ar vão descer mais secas nas regiões de alta pressão. Perfeito? Então vão descer nas regiões de alta pressão e vão retornar para as regiões de baixa pressão. Tranquilo? E como a região de baixa pressão durante o dia é o continente e a região de alta pressão é o mar, é o oceano, tá? A brisa marítima vai ser formada nesse momento, durante o dia, partindo do mar para o continente durante o dia. Show? A brisa marítima vai acontecer em momento inverso, que é o seguinte: ao passo que o continente, que é a Terra, ganha calor com muito mais rapidez, também perde com muito mais rapidez. Ou seja, durante a noite, o continente está muito mais frio e o oceano, o mar, passou o dia todo se aquecendo, aquecendo, aquecendo. O que quer dizer que durante a noite, o mar está muito mais quente do que o continente. Ou seja, quem agora é a região de baixa pressão? O mar, o oceano, a água, formando massas de ar que vão descer aonde? No continente, na Terra, que vão voltar dessa região de alta pressão para o mar. E se está partindo do continente, que é a Terra, e está indo em direção para o mar, para o oceano, nós temos o que agora? Nós temos a brisa terrestre.
terrestre, tranquilo? Que se desenvolve durante a noite. Show? É isso. A diferença entre brisa terrestre e brisa marítima é a partir dessa lógica de entendimento do que é uma brisa, né, que é formada a partir dessa compensação de pressão, né, entender que existem calores específicos diferentes entre a região continental e a região marítima, oceânica, enfim, tá bom? Que existe que o continente, ele ganha, ao passo que ele ganha calor com muito mais facilidade e rapidez, ele perde também. Enquanto que o mar, ele passa o dia todo acumulando calor, e ele perde calor com mais dificuldade do que o continente. Então ele acumulou calor e reteu. Então à noite, enquanto o continente vai estar frio, o mar vai estar quente, se transformando numa região de baixa pressão, formando massas de ar que vão se deslocar, perdendo umidade, como já expliquei para o Miguel, conforme vão se deslocando, e vão descer mais secos nas regiões de alta pressão. E como a gente já viu também, quando desce a região de alta pressão, automaticamente o quê? Já retorna para as regiões de baixa. Beleza? E a partir disso, a gente vai configurando quando é uma brisa terrestre e a brisa marítima. Os nomes vão ser estabelecidos a partir de onde elas partem. Se parte do continente, brisa terrestre. É a Terra, está partindo do continente, brisa terrestre. Está partindo do mar, brisa marítima. A gente chama de marítima, oceânica, enfim. Tá? O importante é saber que está partindo do mar em relação da água, né, do mar, do oceano, enfim, está partindo dessa porção para a porção continental. E a partir daí a gente vai delimitando os nomes. Tá bem? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Não, acabaram as perguntas. É isso, gente. Desculpem pela demora em gravar esse Qual é a Sua Dúvida, mas foi como eu falei. Para gravar, para preparar as revisões para vocês, isso me causou um trabalho muito grande. Então eu não tive tempo para gravar o Qual é a Sua Dúvida. Mas agora as coisas estão normalizando, enfim. E já estou podendo, já consegui um tempo para gravar, né, o Qual é a Sua Dúvida no intervalo de uma correção, de uma prova, de um trabalho e outro. Tá bem? É isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Todo mundo bem? Vocês são demais. Sou fã de vocês. Estou com saudade da sala de aula. Saudade de vocês, da nossa interação ali, passando conteúdo, estudando, enfim. Tá bom? É isso, gente. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo com essa dúvida ou alguma aula ou algum outro vídeo. Tá bem? Tchau. Fui.